Nosso público... Opa. Nosso público é sempre um pouco diferente todos os dias, porque alguns vêm, outros vão, né? E quero fazer um agradecimento primeiro, antes de tudo, àqueles que estão conosco pela primeira vez. Ainda tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez hoje pela manhã? Levante sua mão, por favor. Ou todos já são de casa aqui? Os de primeira vez já foram embora. Ou não aguentaram, ou... Não é isso, não é isso. Muitos precisaram realmente retornar. O feriado é longo e alguns precisaram trabalhar, inclusive. Então, voltaram para São Paulo, né? Estamos nós aqui para a última meditação nessa manhã, últimos louvores. E daqui a pouco já vamos realmente começar a arrumar as nossas coisas, retornar para as nossas casas, retornar para as obrigações que temos. A vida continua e o ano está só começando. Então, nosso agradecimento àqueles que estão conosco, que são de outras igrejas. Que bom que vocês vieram, obrigado por estarem conosco. Vocês nos alegram fazendo isso e tenho certeza que aqueles que são da Igreja de Santo Amaro, quando veem vocês vindo aos nossos acampamentos, ficam muito felizes. E sempre a oportunidade de aumentar amizades, ter novas amizades, fortalecer amizades. Então, muito obrigado também. Sempre o agradecimento a esses que trabalham para que esse acampamento acontecesse. Um grupo trabalhou duro por bastante tempo, nos detalhes, assim como será para o acampamento de 2016. Terminou esse acampamento, esse grupo já começa a pensar como é que vai fazer para o próximo acampamento. Esse local foi encontrado ainda no ano passado, logo depois, na verdade, do acampamento. Já um grupo saiu atrás de um local que pudesse ser um bom local para que você estivesse aqui hoje. Então, todo agradecimento a esses queridos e queridas que têm trabalhado para que os acampamentos da mocidade da Igreja de Santo Amaro sejam realmente bons acampamentos. E, acima de tudo, a gratidão ao Senhor que tudo faz, só Ele dá vida aos corações. E eu tenho sempre essa esperança, que Ele esteja injetando vida no seu coração. Sabe, é a minha esperança. Talvez eu nem consiga fazer muitas coisas além disso, de esperar, de orar e de aguardar em Deus a vida brotar no coração. Eu acredito muito na mocidade, acho que a mocidade é realmente o motor da igreja. Se o motor falhar, se a mocidade com a sua energia falhar, se ela falhar em testemunho, se ela falhar em conhecimento de Deus, em alguma medida o projeto de Deus é avariado. O projeto de Deus, desde os tempos mais antigos, desde que Ele mandou o seu Filho à terra, desde que o seu Filho saiu pregando às margens do lago de Genezaré, arrependei-vos porque próximo está o reino dos céus, desde que Ele chamou os seus discípulos, desde que Ele colocou nos seus discípulos, compartilhou com os seus discípulos a sua visão de reino, desde que esses discípulos, tomados por esta vida de Deus, passaram a andar por aqueles lugares mais distantes do Oriente, da Ásia Menor. Desde esses tempos, eu estou falando de 2000 anos atrás, o mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo nunca mais foi o mesmo porque um grupo se levantou para glorificar o Senhor na sua vida. Note, o mundo pode passar por muitas transformações, mas eu duvido que o mundo passe por uma transformação maior do que já aconteceu. Sabe, quando Jesus Cristo veio e nos seus discípulos, com os seus discípulos, estabeleceu o acordo, disse que seria aquele que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, nunca mais este povo parou de fazer aquilo para o que foi chamado para fazer. Então, eu nessa manhã, concluindo todas as nossas meditações e instruções desde sábado, eu vou para os últimos versículos de Isaías 55. Isaías 55, se você tiver a Bíblia, abra por favor. Isaías 55, versículos 12 e versículo 13. Versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13.
Eu vou falar de esperança agora. Eu vou falar de um êxodo agora. Eu vou falar de uma saída. E vou usar essa ideia. Você está aqui, neste lugar, mas daqui a pouco você vai ouvir o motor dos ônibus funcionando, daqui a pouco você vai ouvir o barulho das arrumações, daqui a pouco você vai se preparar e suas malas estarão prontas e você estará indo embora daqui. É assim que começa a nossa meditação. A palavra é saireis, no versículo 12. Então vamos pensar como é que pode ser a nossa saída. Como é que pode ser? Bom, até aqui, para retomar com você, nós estudamos no versículo 1 e 2, que a nossa história pode ser uma história sustentada pela provisão de Deus. Sabe, a água, vinho, pão e leite no Senhor. Se você quiser, você pode viver por isso, viu? Você pode se satisfazer no Senhor, você pode. E se você experimentar essas coisas do Senhor, eu acredito e vou dizer isso para ti que talvez esteja em dúvida. Eu sou uma testemunha viva de alguém que encontrou esse alimento e por isso eu prego isso. Mas eu ainda sou jovem, talvez nem tenha autoridade suficiente para falar disso, mas eu poderia chamar homens e mulheres dessa igreja que com a sua vida podem testemunhar. Aqueles que fizeram a opção por isso estão vivendo. E estão vivendo bem. Não é que estão vivendo só, estão vivendo bem. Então, um ânimo para você que é mais novo, quer viver bem, encontre a graça. Quer viver bem, perceba a graça. Quer viver bem, olhe para o que o Senhor tem para você. Isso chama-se provisão. Isso é diferente de prosperidade. Isso é diferente de você determinar o que você quer. Porque o que você determinar ao Senhor, acredite, sempre será menos do que o Senhor tem para você. Às vezes você pensa, não, eu vou determinar o meu ideal para o Senhor, eu vou determinar o quanto eu quero prosperar. Não, ainda é menos do que o Senhor tem para você. Então não existe comparação entre teologia da prosperidade e teologia da provisão. A prosperidade é do homem, é falha, é motivada por muitas vezes egoísmos, é motivada muitas vezes por desejos de satisfação que não agradam nem ao Senhor, mas a provisão não. A provisão é algo que o Senhor idealizou para você. A não ser que você não creia em Deus. Aí creia em homens que pregam teologia da prosperidade. Mas se você crer em Deus, saiba que assim como Deus é maior que o homem, assim a provisão é maior que a prosperidade. A prosperidade tem origem num coração ambicioso. A provisão tem origem num Deus gracioso. Olha como isso é diferente. Olha como isso é diferente. Bom, isso nós vimos lá no comecinho, versículos 1 e 2. Mas os versículos para frente, 3 a 5, nos mostraram que Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus que a gente trata como alguém, como mais um. Deus não é mais um, Deus é tudo. E o tudo nos chama para dentro do seu ser. Então, o Deus tudo, o Deus da aliança, nos leva à reflexão sobre como está o nosso andamento no pacto, no acordo. Eu tenho paz no coração para dizer, é possível que muitos de vocês não tinham nem ideia do pacto de Deus com os homens. Mas nós pensamos em trabalhar isso para que você pudesse compreender o que é ter uma aliança com Deus. Isso foram os versículos 3 a 5, esses aqui. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O teu futuro está aqui. O teu futuro está na relação que tu terás com Deus daqui para frente. A tua história será marcada pelo relacionamento que tu terás com Deus. A tua história não será marcada pelas tuas conquistas. A tua história será marcada com Deus, pelo homem e pela mulher que Deus fizer você ser. E Ele fará de acordo com o acordo. Aí nós ficamos naquela situação, mas e se eu não conseguir cumprir o acordo? Pois bem, pois Jesus Cristo disse, quebrando o pão da ceia e entregando o fruto da videira, vocês tomarão e comerão do meu corpo, tomarão e beberão do meu sangue, porque este é o sangue da nova aliança. Então em Cristo você tem a aliança. Aí você poderia talvez falar, não consigo cumprir os 10 mandamentos, viu? Mas eu não gostaria que você dissesse, não consigo crer em Jesus. Você pode não conseguir cumprir os 10 mandamentos à risca, mas você pode dizer, Senhor, me ajude a crer. Me ajude a crer naquele que cumpre a minha parte, que
consigo cumprir. Agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, não é que daí você diz assim, bom, agora acabou, não preciso cumprir mais nada, porque o Senhor Jesus está fazendo tudo por mim e eu vou descansar. Não, é porque quando você crê em Jesus, e só a partir da fé em Jesus, Ele te fortalece para você cumprir. Aí a sua mente muda, aí a sua perspectiva em relação ao Senhor muda, a sua perspectiva em relação a você mesmo muda. Sabe qual é o ponto nevrálgico da questão? A fé. Quando você crê no Senhor, você vira realmente outra pessoa. Bom, isso estava lá atrás, em Isaías 55, 3-15. Aí ele testemunha de Davi. O versículo 6 é o versículo que precisa nortear as nossas vidas, porque quando nós sairmos daqui, nós precisaremos levar isso conosco. O quanto nós buscaremos ao Senhor e o quanto nós invocaremos ao Senhor que está presente perto de nós. O Senhor vai esperar sempre essa atitude nossa. Porque o Senhor está lá, perto, ou melhor, está aqui, perto. Eu é que não posso viver como se Ele não existisse. Quando nós não percebemos a presença de Deus, não é porque Deus foi embora, é porque nós nos ausentamos da sua graça. Nós nos ausentamos da sua palavra. Nós nos ausentamos do doce mel que é a sua palavra. Então Deus está sempre aqui. É nós que saímos daqui. Então, Ele sempre perto, esperando a nossa busca. Versículo 7 diz que para que isso acontecesse, nós teríamos que cortar na carne. Para que isso acontecesse, nós teríamos que fazer uma análise, um alto raio-x. E nos ver como somos, e não como pensamos que somos. Como gostaríamos de ser. E aí, essa parte aqui que você já conhece. Versículo 8 vai mostrar, vai enfatizar que os pensamentos do Senhor são sempre maiores do que os nossos, os caminhos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. E aí vem aquilo que, se deixado de lado, não vai ter mudança nenhuma de vida. Se o nosso tema é qual será a sua história, qual vai ser a tua história, sem esse detalhe, vai ser como sempre foi, ou talvez até pior do que foi. Talvez alguns de nós se envolvam em verdadeiras tragédias ainda. Talvez alguns de nós se arrependerão duramente depois de terem parte de si destruídos. Talvez alguns de nós se arrependerão amargamente ao lembrarem daqui a 10 anos, 15 anos, eu estive num acampamento em que a pregação me disse que eu precisaria da palavra, eu deveria ouvir a palavra, eu deveria ser obediente à palavra, eu precisaria conhecer Deus pela palavra, mas eu não fiz. Eu saí, eu tenho Bíblia em casa, mas eu não li. Aí o pastor disse, não queira conhecer Deus por um filme, não queira conhecer Deus apenas pela letra de uma canção, todas essas coisas contribuem. Eu gosto disso, eu gosto da arte, mas você não pode confiar o teu conhecimento de Deus a detalhes, é a palavra. Mas talvez alguns passarão 5, 6 anos, se envolverão em relacionamentos promíscuos, serão disciplinados por suas igrejas, se estiverem em igrejas sérias, serão duramente afligidos pela ação de Deus, corretiva de Deus. Alguns terão de pagar por crimes que cometerão, para lá na frente pensar, meu Deus, por que eu não li a palavra? Porque é a palavra que faz parte da tua história. Então eu refaço isso e não falarei mais disso. Seja um homem ou uma mulher de palavra, da palavra, porque a palavra tem coisas que são fundamentais para você. A palavra é certeza, é eficaz e produz os desígnios de Deus na tua vida. Se você ainda não ama a palavra, você ainda não ama a Deus como Ele deve ser amado e adorado. Você acha que sim, mas você conhecerá e amará o Senhor pela sua palavra, pelo quanto Ele se revela na sua palavra. Se você acha que pode amar a Deus porque você ora bem, porque você fala com Deus, saiba que as suas orações podem ser pecaminosas. Por mais que o seu tom de voz com o Senhor pareça um tom de voz muito de quem gosta de Deus, você pode estar pedindo coisas que são pecados ao Senhor. Entende isso? Você pode estar pedindo proteção, que o Senhor lhe proteja de um crime que você cometeu. E o Senhor não o protegerá, porque seria a mesma coisa que um ladrão acordar de madrugada e falar, Senhor, eu estou indo roubar carros agora e residências, me protege lá. Esquece. Assim muitos querem viver sem conhecer ao Senhor,
pela forma que eles querem estabelecer um relacionamento com o Senhor. Não. Eu quero dar um ponto de retorno nesse sentido para você. Retorna desse pensamento. Esse pensamento é perverso. Você precisa viver pela palavra. Você precisa viver pelo que a palavra diz. Se não for pelo que a palavra diz, e se é viver pela palavra, você vai ter que ser muito corajoso para dizer: 15 minutos no meu dia são da palavra. Agora, se você não deu, nunca deu, nem está dando e talvez não pense em dar, eu sei aonde eu vou te encontrar nos próximos anos. Eu sei onde eu vou te encontrar nos próximos anos. Qual será a tua história? Qual a importância que você tem para a sua vida nesse momento? Quero pontuar. Às vezes nós pastores que insistimos muito na pregação da palavra, nos sentimos como um profeta pregando no deserto. Ninguém está ouvindo. A impressão. Às vezes nós pastores dizemos o tempo inteiro: leia a Bíblia, cristão. Por exemplo, eu fiz uma das pregações na IPS agora e o tema era leia a Bíblia, cristão. E as pessoas dizem amém, 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 embaixo nos comentários ali da página, né? E eu penso: quantos será desses estão lendo a palavra? Quantos será desses abriram o texto e falaram: agora eu vou ler o Evangelho de João, agora eu vou ler Mateus? Quantos destes será disseram: eu vou ler como é a carta de Paulo aos Colossenses, eu vou ler uma carta inteira? E fico pensando: quantos cristãos leem a Bíblia assim, como quem quer conhecer a palavra de Deus? Quantos? A nossa história é marcada pelo quanto nós somos homens do Logos, da palavra, do Verbo de Deus. Que Deus nos ajude nisso. Eu sei que nós precisamos de ajuda, só que eu não posso dizer assim: Senhor, me dá força. Não posso atribuir, senão aí eu não tenho força, eu não tenho ânimo e vou ainda dar a culpa ao Senhor. Eu não leio a palavra porque o Senhor não me dá ânimo. Eu não leio a palavra porque o Senhor não me dá força. Não, isso é uma tremenda picaretagem com Deus. Não. Quando nós não lemos a palavra é porque nós não queremos ler a palavra. Se você ainda não leu a palavra como precisaria ser, não põe a culpa em ninguém. Você não quis. Aceite isso e ponto final. Você não quis. Você não tem força para ler a palavra. Você não consegue. Aceite isso. Esse é o seu mal. O mal está dentro de você mesmo. E é aí que nós voltamos àquela palavra. Isso é uma perversidade tremenda. Isso é uma iniquidade tremenda. Será que o Senhor poderia refazer a nossa história depois de um final de semana como esse? Eu creio que sim. Mas você não pode dizer: tudo depende absolutamente do Senhor e se isentar da sua responsabilidade. Então eu quero lhe convidar a um ato responsável diante do Senhor, de se comprometer e conhecê-lo mais. O maior do conhecimento de Deus que você tiver te fará um ser humano melhor. Isso já não tem a ver com a igreja, já não tem a ver com a família, tem a ver com a existência. Quanto mais você conhecer de Deus, melhor você será como criação de Deus, como alguém que o Espírito Santo está dentro. Você não vai alcançar isso fora da palavra, filho. Não vai mesmo. Então, defesa da palavra. Como os reformadores insistiram muito: só a Escritura, só a palavra. Ela como norte, ela como a instrução segura. Bom, aí depois dessa ideia então, que o Senhor disse: a minha palavra não voltará vazia, não voltará, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E então vem os versículos 12 e 13, escolhidos, porque também é o final do capítulo, mas escolhidos para a nossa última meditação. Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Deixa eu retomar no 12. A expressão saireis deste texto tem uma conotação bem interessante, eu penso. Porque Isaías estava falando para um povo imerso, mas completamente afundado em práticas
que as Escrituras sempre disseram: não está certo, não está certo, não cria ídolos, não confia em cavalos, não confia em cavaleiros, não confia em príncipes. As Escrituras sempre estavam dizendo: confia no Senhor, confia em Deus, olha os seus mandamentos. Eles até perdiam a Bíblia. Tem um determinado momento que o povo de Deus não tinha mais Bíblia. Alguém falou: cadê a palavra? Cadê o livro da lei? Onde está o livro da lei? Alguém sabe onde está o livro da lei? Ninguém sabia onde estava a palavra. E então eles começaram a dizer: e agora? Como viveremos? E agora? Como vai ser? E agora? De repente vão reformar o templo e começam a tirar as cascas das paredes. Adivinha o que eles encontram? O livro. O livro tinha servido para compor, talvez, como um tijolo na parede. Lá estava o livro da lei. Quando um sacerdote chamado Ilquias retira esse livro da lei, traz e apresenta a um jovem rei chamado Josias, eles se arrependem amargamente do que eles tinham feito, do descuido para com a palavra, e então este jovem rei promove uma reforma no meio do povo de Israel. E o povo, uma das primeiras coisas que faz, quebra os postes ídolos. Ídolos que eles levantaram para adorar. E então derrubam todas as coisas que trariam a ideia que eles estavam adorando algum outro Deus. E eles refazem a história com o Senhor. Quando a palavra chegou, a história deste povo foi mudada. Assim é conosco. Assim como aconteceu quando Isaías pregava ao povo de Israel, e esse povo estava imerso na idolatria, às vezes na auto-idolatria, às vezes no sensualismo, nas prostituições religiosas dos seus tempos, assim é possível que nós precisaremos sair deste mundo também. Um mundo em que nós criamos e que nós vivemos e que nem sempre o Senhor e a sua voz e o seu amor são reconhecidos. Mas Isaías diz, veja que é a conclusão do capítulo, Isaías diz: Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da segurança, Deus é o Deus do pacto, Deus é o Deus da palavra. Encontra isso e você verá qual é o resultado para a sua vida. E o resultado daí é isso: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Qual era o problema do povo de Deus? Ele não tinha uma direção, não tinha alguém guiando. Não se sentia pelo menos guiados por Deus, eles não se sentiam. Mas Isaías está propondo a eles isso: viver pela esperança, guiados em paz com Deus e alegria por Deus. Sereis guiados em paz e em alegria, com a alegria que a paz gerou. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Meus irmãos, a nossa natureza não é uma natureza de ter paz com Deus. A nossa natureza é uma natureza de ter guerra com Deus. A nossa natureza é a mesma natureza de quando Eva pecou, levou seu marido a pecar. É a mesma natureza, é de ter guerra com Deus. A nossa natureza é de não aceitar a interferência de Deus em nós. Essa é a nossa natureza. E por causa dessa natureza litigiosa com o Senhor, por causa dessa contenda que temos com o Senhor, por causa dessa nossa natureza buscar sempre a satisfação da carne e não a espiritual, por causa desse estado de guerra com o Senhor, nós fomos ficando especialistas em sermos inimigos de Deus. Só que aqui o texto está dizendo: reconheça Deus na sua vida e Ele fará a paz contigo. Você talvez, a tua natureza gostaria, insistiria em manter guerra com Deus pelos seus atos, pelas suas desobediências, pelos seus pecados. Você vai ter sempre alguma coisa dentro de ti querendo não ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa natureza. Mas, à luz do texto, parece que Isaías está dizendo: veja, perceba quem é Deus, busque-o, invoque-o, e Ele fará a paz com você. Então, a nossa história pode ser contrária à nossa natureza. A proposta é que você saia desse acampamento com uma ação de Deus tão forte na sua vida,
que a sua história possa ser contrária à sua natureza. A sua natureza é de manter guerra com Deus. A sua natureza é de pensar, quando a gente faz os propósitos aqui, que você pensar, não vou conseguir. Sabe por que você pensa, não vou conseguir, por exemplo, não vou conseguir deixar de ser invejoso, não vou conseguir deixar de ser ambicioso, não vou conseguir deixar de ser pornográfico, não vou conseguir deixar de ser adúltero, não vou conseguir deixar de fornicar, não vou conseguir, sabe por que você pensa isso? Porque você é um inimigo de Deus. Você talvez pense que Deus não tenha nem poder para fazer isso em você. Essa é a sua natureza. Sua natureza não vai dar certo mais uma vez. Eu já tenho idade suficiente para olhar nos seus olhos e quase... Eu não sou um vidente, viu? Eu nunca serei, mas eu sou humano como você. E talvez muitos aqui mesmo ouvindo essas coisas que são a Bíblia, que é a palavra, é o que está dizendo, não acreditam em si mesmos, porque antes não acreditam em Deus. E dirão, não vou aguentar, minha carne é muito fraca, não vou aguentar. Eu queria ser assim, mas não vou conseguir. Sabe por quê? Porque essa é a sua natureza. Nisso você se conhece bem. Parabéns. Quero saber se você vai continuar com essa vida miserável, desgraçada, até quando? Até onde? É isso que eu quero saber. É isso que eu gostaria de saber. Então a expressão final do capítulo 55, do versículo 12, é que aqueles que estão no Senhor sairão em paz com o Senhor, com a possibilidade de terem realmente uma história contrária à sua própria natureza. E lá nas suas orações você perceberá, Senhor, eu orei para que o Senhor me desse força para resistir ao pecado, e o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. E você verá suas vitórias, talvez poucas vitórias até aqui na luta contra o pecado, mas você verá uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, e você um dia talvez se lembrará, o Senhor está escrevendo a minha história, contrária à minha natureza. É que é isso que é o poder de Deus. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Viu? Assim como nos tornamos de inimigos a filhos amados, porque a nossa natureza é de guerra, mas ele disse, vem cá, guerreiro tão desejoso de ser o Senhor da sua vida, é melhor você se render a mim e eu te sustentar e te fazer um vencedor? Então é de inimigos a filhos amados, porque todos os inimigos de Deus morrerão no final, mas os filhos amados têm a vida eterna. Então é como se Deus dissesse, para de ser esse briguento, para de ser esse que quer comandar a sua própria vida, você não é Deus de si mesmo, eu sou o seu Deus. Então para de lutar contra os meus ensinamentos, para de agredir a minha santidade, para de me esquecer, para de se envergonhar de mim nos meios que você está, para com isso, para de lutar, essa guerra é inglória para você, essa guerra te leva à morte. E aí Deus muda a chave no nosso pensamento e nos atrai para Ele. Aí nós de inimigos nos tornamos filhos amados. Aí os filhos amados de Deus se assentam na mesa de Deus, no banquete de Deus. São protegidos, guardados, cuidados, ensinados, amados. É muito melhor ser filho amado do que ser inimigo. Bom, mas depois desse aspecto, o filho amado de Deus, ele sai com alegria e em paz, com a voz do seu guia. No tempo da inimizade, nós não conseguíamos ouvir a voz de Deus. Mas no tempo da filiação, agora quem nos fala é o Pai. Então nós somos chamados, como o povo foi chamado lá no Antigo Testamento, quando estava sob a mão poderosa de Faraó. Ele foi chamado porque o Pai o chamou para o deserto. Então nós somos chamados, ou somos tirados, ou saímos, e esse é o êxodo que eu estou falando, porque assim como aconteceu o êxodo lá no Antigo Testamento, aconteceu o êxodo de Paulo, do meio do contexto judeu, para falar aos gentios. E Paulo saiu do meio dos muros judaicos para falar de um amor que transcendia etnias. E então Paulo pregou ao mundo. E a voz de Deus chegou até onde nós estamos hoje.
ser guiado pela voz de Deus é uma história de envolvimento com a existência. Porque quando nós somos guiados pelo Senhor, a palavra de Deus diz: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Claro, é uma figura de linguagem, né? É um mecanismo hebraico para dizer que Deus está em todos os lugares e que você pode ver Deus nas coisas menores da existência, mas Ele está ali com você. Quando você está aqui cantando e louvando, tem um galo fazendo a mesma coisa lá agora, na linguagem dele. Assim fez o papagaio, assim faz o porco, assim as árvores balançam e são vivas, é um tipo de vida, não é a mesma vida que nós temos, mas é a vida de Deus. Assim são os pássaros andando. Eu acabei de ver agora um pequeno grupo de pássaros. É assim que é. Quando você compreende a voz de Deus, você compreende-se como inserido na existência. Você não é um ser estranho. Você não é um ser que se odeia. Você não é um ser que acorda todos os dias, ó vida, ó azar. Você acorda dentro de você está dentro de um contexto. Você está dentro de um contexto de ser abençoado por pessoas, de abençoar outras pessoas. Sabe, você não é uma pessoa fora do todo da ação de Deus, ao contrário, você está dentro. É isso que o texto está querendo dizer. Saireis com alegria, em paz serei guiados, já não mais com o sentimento de guerra com o Senhor, já não mais com o sentimento de medo, porque a palavra é alegria e paz, e tem um condutor dentro desse texto, dizendo que você vai viver essa boa experiência de vida, porque o seu bom pastor está te conduzindo. O Salmo 23. Irmãos, a palavra de Deus mostra que quando aquela ovelhinha do Salmo 23, quando lá no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar pelos pastos verdejantes. Os pastos verdejantes são os outeiros, são batendo palmas, dizendo: eu estou aqui para lhe satisfazer. A água límpida da cachoeira que desce é a ação poderosa de Deus de fazer a subsistência acontecer, para que a ovelha possa ter o que precisa. A ovelha é um ser dentro da existência. Com isso eu quero aplicar pelo menos duas coisas até aqui, já vou para a terceira e para o fim. Viu? Ame ao Senhor primeiro. Ame ao Senhor primeiro. E depois amará a ti mesmo. Não se ame primeiro antes de amar ao Senhor. Todo amor a nós mesmos antes do Senhor é autoidolatria. Todo amor a nós mesmos antes do amor ao Senhor é uma tentativa de atalho de satisfação. E o profeta Jeremias disse: o meu povo cava cisternas rotas. Ele faz poços de água que não retém água. É mais fácil, eu sei, nos amarmos a nós mesmos do que amar o Senhor. Mas para você amar-se a si mesmo, você tem um pré-requisito. Você que é cristão, primeiro precisa amar a Deus. Ama ao Senhor, e então ame-te a ti mesmo. Ame primeiro as coisas do Senhor, e depois amará e entenderá e saberá a importância de amar-se a si mesmo. Amar-nos a nós mesmos, ninguém precisa ser nem cristão para isso. As pessoas estão se amando. Até fizeram música, Eu Me Amo, o Traje a Rigor escreveu há muito tempo atrás. Olha, isso não é uma coisa muito virtuosa, amarmos a nós mesmos. Agora, amarmos ao Senhor é uma virtude. Nós somos ensinados a amar o Senhor, amar ao próximo como a nós mesmos. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Quer ser alguém feliz? Primeiro, veja a paz que o Senhor está proporcionando a você. Quer ser alguém inserido na existência, na natureza? Primeiro de tudo, ame ao Senhor. E você verá o que o Senhor pode fazer. E o que é que o Senhor pode fazer? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. O espinheiro é a sua natureza.
A sua natureza não é ser bênção. A sua natureza é ser espinho na vida das pessoas. Porque o seu egoísmo, o nosso egoísmo, quando eu falo seu, é nosso, nossa, o homem. Você, eu, o homem. É o egoísmo, é o sucesso pessoal, é o orgulho. Isso está em nós. É a conquista, é provar que você tem valor. Isso está em nós. É assim, eu me relaciono bem com as pessoas, mas assim, cada um cuida de si. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é de ser um espinho. A nossa natureza é de causar problema para os nossos pais. A nossa natureza é de causar problema para as pessoas. A nossa natureza é sempre de ter que estar dando explicação por alguma coisa que a gente não parece que não queria fazer, mas fez. Agrediu, ofendeu, tudo isso. Porque essa é a nossa natureza. Mas olha o que é que Deus faz. A nossa natureza é entrar num casamento e achar que a outra pessoa tem a obrigação de me dar as coisas que eu quero. E aqueles que cobram muito dos outros têm muita dificuldade em dar a sua parte. Aqueles que exigem muito dos outros são os primeiros a não conseguir dar conta da necessidade do outro. Nossa natureza é ser espinho. Mas olha o que o Senhor pode fazer. O Senhor diz que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. O espinheiro é uma coisa que ninguém gosta de chegar perto, mas o cipreste é uma planta bonita, de ornamentação. Então, a ideia é essa, em lugar do feio, Deus te fará bonito. Em lugar do detestável, Deus te fará alguém admirável. Em lugar daquele que pode agredir, as pessoas não colocarão a mão, Deus fará alguém que as pessoas venham e tem prazer de estar perto, tirar foto com você. Essa é a ideia. Agora veja a outra ideia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Para nós, sarça e murta não tem muita, mas as palavras hebraicas para isso são, em lugar da urtiga você sabe o que é, né? Em lugar da urtiga, crescerá uma árvore com frutos. A nossa natureza é urtiga, cara. Nossa natureza é assim mesmo, é arder, é ser ardido. Mas no poder do Senhor, nós podemos experimentar isso. É do espinheiro para o cipreste e da sarça para a murta. Por isso, termina esse capítulo 55 dizendo: e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Essa palavra extinto quer dizer arrancado. Sabe, aquela história que o Senhor está nesse momento escrevendo é o seu destino, e isso não será mudado. Qual será a sua história? Essa meditação tem o tema Viver pela Esperança. Eu gostaria de recapitular: viver pela esperança, guiados em paz e alegria, uma história contrária à nossa natureza, de inimigos a filhos amados. Qual vai ser a sua história? É possível você viver pela esperança, além de ser guiados em paz e alegria, guiados pela voz do condutor da nossa vida. Uma história de envolvimento com a existência. Nossos olhos verão o Senhor na existência. Qual será a sua história? É possível viver por esperança? É possível sair desse lugar, proporcionar, ou pelo menos estabelecer: isso aqui é um marco na minha vida, eu quero sair da forma como eu vivia, eu preciso experimentar mais de Deus, disso que o pastor está falando? Pois você pode ser guiado sob o poder do Senhor. Para isso você vai precisar renunciar a muita coisa, claro. Mas você pode ser guiado pelo poder do Senhor. Será uma história escrita pela caneta do autor da sua vida, para nos encontrarmos como motivo para o qual fomos criados. Você foi criado para ser um adorador. Você não foi criado para ser um homem de sucesso. Você foi criado para ser um adorador. Se Deus te fizer um homem de sucesso na sua profissão, é porque de alguma maneira essa glória precisa chegar até Ele.
Quando você é guiado pelo poder de Deus, você se encontra com o motivo para o qual você foi criado. E então, qual será a tua história? Recapitulando só os nomes dos nossos temas de Isaías 55. Viver pela provisão. Viver pelo acordo. Viver pela segurança. Viver pela renúncia. Viver pela palavra. E viver pela esperança. A minha oração é que esse tempo tenha sido um tempo de acréscimo à sua existência, de tal maneira que a sua história possa ser uma bela história. A minha esperança é ver você nesse próximo ano, nesses próximos anos, realmente colocando em prática coisas que farão muito bem a sua vida e farão bem a vida daqueles que Deus te deu, para amigos, para familiares. A minha esperança é que a nossa mocidade coloque em prática todo o seu potencial. Que a nossa mocidade, que nesse tempo está com o melhor da sua energia, com o melhor da sua condição, consiga amar o Senhor acima de todas as coisas, buscá-lo intensamente, fazer da sua agenda uma agenda em que o Senhor está, mais do que os seus sonhos, mais do que os seus ideais. E então, com o Senhor dentro da sua vida, trabalhando com o seu coração, então com o tempo para a palavra ser o alimento da sua vida, você será literalmente uma explosão. E pessoas serão alcançadas. E a sua vida será, para aqueles que você convive, um exemplo, um testemunho, como Deus fez com Davi. Você precisa crer mais em Deus para isso? Queira crer. Talvez você pense, não, tudo isso é demais para mim, só quero viver, só quero ter minha casa, só quero ter meu marido, só quero ter minha esposa, só quero ter meus filhos, só quero namorar mais 3, 4, 5 pessoas, só quero curtir minha vida. Talvez você pense isso, mas esse é um problema daqueles que não creem em Deus. E a minha grande esperança é que você saia daqui cheio de Deus, da fé no Senhor. A minha esperança é que você saia daqui com os pensamentos sendo ajustados. E esses pensamentos ajustados vão nortear suas práticas. A minha grande esperança é que você seja feliz. Mas você só encontrará a felicidade, a alegria, a paz, essas coisas que os versículos estão dizendo, num lugar que os mais velhos já descobriram. E por isso estão aqui falando aos mais novos. Para alguns, esse é um tesouro não encontrado ainda. Eu finalizo com isso. Eu tenho consciência que muitos ainda não encontraram a paz. Eu tenho consciência que muitos ainda estão em busca da alegria e da paz. Por isso, eu sei que ela é um tesouro para alguns, eu sei. Não encontrado ainda, eu sei. Mas a minha oração é que você encontre esse tesouro. Você encontre isso de tal maneira que as circunstâncias não vão te abalar mais. Porque quando os problemas vierem, você vai lembrar, eu tenho meu amigo. Eu tenho um amigo, eu tenho meu amigo. E quando as pessoas tentarem te tirar dessa relação de amizade com Deus, você dirá, não, Ele fala comigo todos os dias pela sua palavra. Eu tenho um amigo, eu tenho um Deus presente na minha vida. E quando todos disserem, larga esse Deus, joga essa palavra fora, você dirá, não, eu estou em busca do meu tesouro. Alguém disse que há um tesouro. Alguém testemunhou que já encontrou esse tesouro. E eu ainda não. Eu vou atrás dessa joia. Eu vou atrás desse valor. Então você se tornará um obstinado. E estará assim, escrevendo a sua história. Sua história não pode ser uma história de acaso. Sua história tem que ser uma história de legado. Tem que ser uma história que os seus netos dirão um dia, vovô foi isso, vovó foi isso. Você acha que não vai chegar esse dia? Vai. Que eu diga alguns aqui já. Claro que vai. Então, bora escrever a história da vida? Você terá sempre isso, um amigo disposto a estar com você. Deus fará outras coisas também, colocará amigos por você na sua caminhada, que você possa confiar. Mas o melhor amigo será sempre Ele mesmo. Essa é a minha oração. Que você conheça o valor da amizade com Deus. Nós vamos cantar uma canção agora. Vou pedir aos irmãos do celebrar.